Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, é com muita alegria que iniciamos essa transmissão, essa palestra, agradecendo primeiramente ao convite da Sociedade Espírita Renovação, que nos permite, mesmo que virtualmente, voltarmos a esta casa, a qual temos um preito de gratidão de longa data, pois que as lições mais preciosas de estudo da doutrina espírita, particularmente, eu tive a oportunidade de aprender sob os auspícios dos estudos da direção dessa instituição veneranda, que há tantos anos, há tantas décadas, vem oferecendo a doutrina espírita à cidade de Curitiba de uma maneira lúcida, clara e fiel ao postulado por Allan Kardec nas obras da codificação. Todas as vezes que nós temos a oportunidade e que nós nos permitimos, nos damos a oportunidade de refletir, pensar, analisar a vida sob a ótica da doutrina espírita, é um testemunho que fazemos para nós mesmos da nossa imortalidade. Refletir as coisas do espiritismo sem se ver imortal seria uma perda de tempo ou uma certa incoerência. Diz Allan Kardec de que antes de sermos espíritas é necessário ser espiritualista. É necessário convencer-se, entender racionalmente de que a imortalidade da alma é um fato, de que a vida pré-existe e pós-existe a vida do corpo físico, e de que Deus é a existência de Deus, o entendimento de Deus como elemento fundamental da nossa existência, também é fato primordial para discutirmos todos os outros aspectos. Então, quando nós nos debruçamos as coisas que o Espiritismo nos provoca, a reflexão, o entendimento, é sempre esse testemunho, essa reafirmação, que também é um processo de entendimento e convencimento de que nós efetivamente somos imortais. Não é um processo simples. Nós encarnamos e, sob o véu do esquecimento que o processo de reencarnação provoca, com uma memória que avança ou regride até, no máximo, os primeiros anos da nossa infância, nós temos dessa ilusão, e pela limitação que os sentidos nos provocam, nós temos essa ilusão de que somos mortais, porque vivenciamos, estamos vinculados célula a célula a um corpo que é mortal. Sentimos a mortalidade se envolvê-lo a cada ano, a cada ciclo que vivenciamos. Então, é natural que nós, sem reflexões mais oportunas, sem uma análise mais aprofundada da vida, que nós nos convençamos efetivamente de que nós somos mortais, de que a vida é apenas aquilo que nós conseguimos perceber, compreender e raciocinar com os nossos sentidos. E, portanto,
a cada reflexão que o Espiritismo nos provoca, é esse testemunho, é esse reafirmar, é esse elucidar para todos nós de que sim, nós somos imortais. Nós somos espíritos imortais e o Espiritismo avança um pouco mais. Reencarnamos num constante progresso rumo a essa perfeição relativa, que é o nosso destino, que é o nosso fanal, que é efetivamente o objetivo para o qual Deus nos criou, para que colaboremos então nas suas obras de criação. Então, esses instantes que nos permitimos aqui, de estarmos aqui para essas reflexões, são muito oportunas para esse entendimento efetivamente do ser imortal que somos todos nós, muito embora vestidos momentaneamente um corpo de mortalidade definida e certa. Allan Kardec questiona os espíritos e ele inseta essas questões no início, num capítulo chamado Lei de Adoração, que está na parte terceira do Livro dos Espíritos. Ele questiona se já houve algum povo, em alguma época, que a crença em Deus ou a não crença em Deus era a tônica dessa cultura. E os espíritos respondem dizendo que não, que nunca, em nenhuma época, houve povo, houve cultura, houve alguma comunidade onde fazia parte do seu entendimento a não crença em Deus, o ateísmo. Dizendo, então, completando a informação dos espíritos, de que isso é fato ou comprova-se que o crer em Deus não é um processo cultural, não é uma criação social, mas é inerente à natureza humana. É essa intuição que todos nós trazemos de que a divindade jaz em nós, nas nossas potencialidades, e de que somos efetivamente filhos de Deus. É natural que, se analisarmos ao longo dos anos esse entendimento a respeito de Deus, se analisarmos ao longo das civilizações, ele varia muito como se entende Deus. Esse entendimento, nós vamos encontrar um entendimento muito vinculado ao medo, ao temor e uma concepção de Deus muito próxima ao que nós somos. Se formos a olhar nos panteões das culturas e das religiões politeístas, sejam dos deuses africanos, sejam dos deuses da América pré-colonial, sejam dos deuses da Europa ocidental, ou mesmo das divindades hindus, nós vamos sempre encontrar uma reflexão ou uma analogia muito próxima aos nossos valores, à humanidade. Porque esses deuses, eles têm suas vontades, seus desejos, suas paixões, apenas com características mais ou poderes sobrenaturais que nós, mortais, não dispomos. Porque era esse o entendimento maior que poderia se ter de Deus. Não tendo um conhecimento científico, não conhecendo os fenômenos da natureza, transferia-se para cada fenômeno da natureza uma divindade. E por isso, então, inúmeras dessas culturas e religiões que citamos colocam as divindades como as divindades das águas doces, salgadas, das florestas, dos vulcões, das tempestades, e assim vão designando para cada fenômeno da natureza alguma divindade específica, característica, e todas elas com o seu perfil psicológico. Nós vamos encontrar na cultura greco-romana deuses que se miscuem nas paixões humanas, que têm inveja, que vingam-se, com sentimentos muito humanos, muito próximos, numa reflexão daquilo que efetivamente nós somos, transferindo para a divindade. Mas nós vamos encontrar em outras culturas onde esse temor para a divindade chegava às raias da necessidade de sacrifícios humanos. Sacrificavam-se as virgens, sacrificavam-se os guerreiros, figuras importantes na sociedade, porque era de muita importância você ter um homem jovem, no vigor da saúde, para a proteção, para a agricultura, ou uma mulher com toda a possibilidade e potencialidade de procriação, de gerar descendentes, porque era importante termos um contingente numeroso a fim de a defesa, a caça, a agricultura. Então, não se sacrificavam poucas coisas para esses deuses, sacrificava daquilo mais importante, de maior valia para aquela comunidade. Porque entendia-se que esse Deus vingava-se, tinha raiva, e para aplacá-lo tínhamos que mostrar que
somos capazes de dar a Ele aquilo que nos é mais caro, a vida humana e não qualquer vida, daqueles indivíduos da sociedade, dos mais valiosos e dos mais importantes. É claro que essa compreensão da divindade, da nossa relação com Deus, ela foi amadurecendo e passamos então a deixar de sacrificar vidas para sacrificar animais. Então os erros que fazíamos ou que cometíamos perante a divindade, eles eram ressarcidos a essa divindade nessa comercialização, nessa demonstração de arrependimento e de doação daquilo que nos era caro, seja caro como importante, seja caro muitas das vezes de aspecto financeiro, nós os sacrificávamos. Então vamos ver inúmeros sacrifícios de animais e quanto maior o erro, maior a falta, maior esse animal, maior deveria ser o sacrifício, desde as culturas politeístas até o monoteísmo judaico, onde no Templo de Jerusalém inúmeros eram os sacrifícios e a necessidade então de ressarcir a divindade ou de quitar-se dos seus erros perante o Deus, dessa maneira mostrando então a importância de pequenos a grandes animais. Mas já o entendimento do monoteísmo é um grande avanço sobre essa compreensão de Deus, esse entendimento de que Deus ele está presente e ele mostra-se através dos fenômenos, mas não necessariamente precisamos ter deuses desses fenômenos. E esse Deus do monoteísmo, ele começa a ter uma concepção um pouco menos humana, um pouco menos apaixonada das coisas humanas. Mas, ainda assim, nós vamos ver esse Deus mosaico, um Deus severo, vingador, a ponto de aprovar um código de conduta civil extremamente punitivo, onde ele entendia que poderia se atirar pedras até a morte em praça pública conforme a falta cometida, ou decepar a mão conforme essa outra falta, ou mesmo até sacrificar a vida humana conforme os erros ou as faltas cometidas, tal qual prescrito nos códigos do Antigo Testamento, no aspecto civil e penal que esses livros também trazem da sociedade de então. Mas era esse Deus punitivo, era esse Deus severo, era esse Deus que entendia que era olho por olho, dente por dente. A sua justiça se fazia neste molde. Até que Jesus, quem nos promove uma outra percepção a respeito da divindade. Quando o mestre Galileu, ele, ao ensinar o seu apostolado a orar, e ele inicia essa relação com Deus chamando-o de Pai, estabelecendo essa relação filial entre nós e a divindade, ele muda todo o aspecto da relação com Deus. Um Deus Pai é um Deus que tem amor, é um Deus amoroso, é um Deus que ampara. E então, a partir disso, uma outra concepção e entendimento da divindade, nós temos a possibilidade de dispor. Agora, Deus é um Pai amoroso. Ele já não mais é o vingador, ele já não é mais aquele que espreita atrás da porta, mas ele é aquele que nos ama, é aquele que é o Pai e que cuida de todos os seus filhos. A relação do Pai em relação aos filhos é a relação do cuidado, de amparo, de atenção. E nós vamos ver na fala de Jesus, em vários outros momentos, ele nos explicando como que esse cuidado de Deus faz e de como Deus é Pai de todas as suas criaturas. Quando Jesus nos diz que as aves dos céus não semeiam nem colhem, mas nada lhes falta, ele mostra o quanto Deus é o Pai dos animais, das aves do céu. Quando ele diz que os lírios dos campos não tecem nem fiam, mas têm beleza maior que a de Salomão, nós vamos ver de que a natureza também, a fauna toda é cuidada, a flora toda é cuidada pela divindade, mostrando então essa paternidade de Deus sobre todas as suas coisas, sobre toda a sua obra, que dirá a nós que somos filhos dele direto e que temos toda a potencialidade divina, como também nos explica Jesus quando nos alerta, nos explica e nos dá o norte dizendo que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Daí, se temos a potencialidade ou temos esta missão de ser o sal da terra, há que salgar,
porque um sal que não salga, um sal insosso, ele de nada serve. E a luz escondida sob a mesa, ela não ilumina nem a casa, nem a sala, nem a cidade. Então é necessário que se coloque a luz em lugar alto, para que ele ilumine todo o caminho, todo o seu derredor, dizendo dessa nossa potencialidade, dessa nossa capacidade e desse nosso papel no mundo. Então, essa relação com Deus que Jesus nos explica, que Jesus coloca, passa-nos então a possibilidade, passa a partir disso então, a possibilidade de compreendermos o quão a nossa relação com Deus é uma relação de amorosidade, de cuidado. Muito embora, mesmo após o cristianismo, mesmo após a vinda de Jesus, todo este cuidado e todo que Jesus tem de nos apresentar a Deus, de nos mostrar que o caminho para chegar a Deus é um caminho de amor, quando ele, ao conversar com o doutor da lei, ele confirma a resposta que o doutor da lei faz ao questionamento qual o maior mandamento da lei de Deus. E o doutor da lei declama, então, 2 versículos do Antigo Testamento, né? Primeiro Deuteronômios, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, toda tua mente, todo o teu coração, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 versículos do Antigo Testamento são a proposta de amar a Deus sobre todas as coisas e amar-se para amar ao próximo. E Jesus fala, é exatamente isso. Faze isso e você vai ser feliz. O grande mandamento da lei de Deus é esse mandamento de amor, é aprender a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar-se para amar ao próximo. Então, como Deus, na síntese que João faz, é amor, as suas leis são de amor, a sua proposta é de amor, o seu relacionamento conosco é um relacionamento de amor. E embora Jesus tenha deixado isso muito claro e explícito, nós ainda levamos alguns séculos, estamos levando muitos séculos, para compreender o quanto Deus é amoroso e quanto a sua relação nossa é uma relação de amor. Porque ainda insistimos, mesmo há mais de 20 séculos, tendo a possibilidade de ter o contato com o cristianismo e com a proposta de Jesus, nós ainda inúmeras vezes repetimos conceitos que não fazem sentido com o entendimento cristão a respeito de Deus, como, por exemplo, Deus castiga, Deus pune. Como se esse Deus fosse um Deus severo a nos dizer agora você, e julgando-nos e imputando-nos penas de uma maneira totalmente arbitrária. E os reveses e as dificuldades que nos acontecem acabam sendo castigos divinos. Quando Jesus nos alerta que a cada dia as suas necessidades, não nos preocupemos com o dia de amanhã, porque Deus provê. E esse conceito que Jesus nos traz, ou de quanto Deus provê, é fundamental para compreendermos essa amorosidade de Deus. Porque nós não, quando Jesus nos fala e nos dá esse grande remédio para aplacarmos a nossa aflição, a nossa ansiedade, e dizendo a cada dia conforme as suas aflições e dificuldades, porque Deus sempre vai prover, vai dar as necessidades, ele mostra o quanto o cuidado de Deus tem para conosco, mostrando que o esforço é nosso, mas todos os mecanismos, possibilidades para enfrentar as dificuldades, desafios que geram aprendizado, Deus provê. Então Deus é um grande provedor da nossa vida, da nossa existência. É Ele que nos provê ao nos criar, simples e ignorantes, e determinando que o nosso destino é a perfeição, Ele provê, Ele nos dá subsídios, Ele nos dá recursos ao longo de toda essa caminhada para que esse processo aconteça. Nunca nos eximindo do esforço, mas sempre nos oferecendo ou disponibilizando recursos para que este esforço aconteça da melhor maneira possível e da maneira mais amorosa possível e com o menor sofrimento possível. Esse é o grande desafio que a gente enfrenta, que é o de dar conta desse aprendizado, mas entendendo que os recursos para o aprendizado, eles se dão com essa providência divina, com o quanto Deus nos provê e nos oferece desses recursos. Então, é interessante analisar esta reflexão de Jesus quando ele nos diz que Deus provê as nossas necessidades diárias.
Mas ele complementa essa reflexão num outro aspecto, entendendo que essa provisão ela não é para nos fazer mal acostumados e nem para eximir nós de qualquer esforço que precisamos fazer. Porque é Jesus também quem nos alerta de que precisamos bater na porta para que ela se abra e é necessário que nós busquemos para achar aquilo que procuramos, mostrando que esse prover de Deus, esses recursos oferecidos por Deus, eles vêm ao encontro dos nossos esforços e daquilo que nós buscamos para tanto. Porque senão, nós poderíamos imaginar que numa ideia e numa concepção de reencarnação fatalística, de que nós reencarnamos e deixamos as coisas acontecerem, sem eu precisar fazer esforço nenhum meu, sem eu precisar movimentar-me. É como a criança que vai para a escola e acha que simplesmente estar na escola é o suficiente para o aprendizado. É suficiente? Não, é necessário. Mas não é suficiente, porque é necessário ir para a escola, mas é necessário prestar atenção, fazer os exercícios, fazer a lição de casa, estudar para consolidar o conhecimento e depois comprovar que esse conhecimento foi consolidado através das avaliações que os professores nos provocam. Analogamente, a vida é da mesma forma. É necessário que nós nos apropriemos das situações que nos ocorrem, das dificuldades, dos desafios, das provações, dos aprendizados, e a gente poderia resumir todas essas situações como oportunidades de aprendizado que acontecem na vida. É necessário que nós nos apropriemos deles, de que nós tomemos para nós e entendamos qual é o aprendizado dessa vez, qual é a necessidade de aprendizado deste momento, o que eu preciso aprender com essa situação. E ao nos apropriarmos disso, nós não passamos pelo, mas nós passamos através desse aprendizado. Porque a vida, ela não pode ser vista como uma grande corrida de obstáculos, como eu tenho que chegar ao fim dela depois de superar todos esses obstáculos e esquecendo-os. Não, os obstáculos que podemos comparar dessa corrida de obstáculos como dificuldades, como desafios que a vida nos oferece, elas são para nos apropriarmos. Então eu não tenho que me livrar do parente difícil. Se o parente difícil convive comigo, eu tenho que me apropriar dele, compreender o que eu tenho que aprender com ele. Qual é o meu limite de aprendizado e quanto eu posso aprender com a oportunidade de ter reencontrado. Porque muitas das vezes, seja o parente, seja o colega de trabalho, seja aquele de convivência próxima, são aqueles que ontem nós tivemos profunda dificuldade de relacionamento, em que nós não honramos a amizade, a relação, o convívio social, as relações de parentesco, e que mal fizemos nessas relações e construímos então dificuldades no relacionar-se com essa ou aquele outro companheiro de jornada. E agora retornam para que nós possamos ter oportunidade do aprendizado e não poucas vezes ressarci-lo daquilo que nós usurpamos indevidamente, seja a confiança, seja qualquer outro aspecto emocional e mesmo material. Então, se o relacionamento difícil surge à minha existência, no meu caminhar, a pergunta que eu faço é: qual é o aprendizado que eu posso ter com esse relacionamento? E aí podemos nos perguntar: mas quanto tempo esse relacionamento deverá existir? E aí então, nós, como a primeira pergunta, eu posso responder qual é o aprendizado, porque claramente entendemos, fulano acho que me exige a paciência, Beltrano me exige outra virtude, ou esse me exige a coragem, me exige o silêncio, a humildade, a compreensão, a empatia. Se essa primeira pergunta nós conseguimos responder, o que o outro exige de mim? A segunda pergunta, até quando eu preciso desse processo? Nós entregamos isso para Deus, que compreende quais são as nossas necessidades de outrora, os nossos débitos perante essa contabilidade divina, e nos oferece então os recursos e muitas das vezes a possibilidade de reencontrar essas almas que ainda temos dificuldade de relacionar-se, elas estão sob essa contabilidade da providência divina, que provê a possibilidade de nós refazermos relacionamento. Então, encontrar aqueles de outrora de relacionamento difícil hoje e que ainda vemos atritos nas relações
só que hoje mais amadurecidos, com outra percepção de vida, entendendo-nos como reencarnacionistas que somos, então compreendendo que essa vida é a continuidade e continuação de inúmeras outras, assim como aqueles que nós reencontramos, vamos perceber então de que é da providência divina, é aquilo que Deus provê para nós, nos oferece e nos dá a oportunidade para reencontrá-lo. E aí então, esta oportunidade de reencontro é o aspecto da providência divina, é o que ele nos provê. O que nós faremos com esse reencontro é o meu livre-arbítrio, é a minha decisão. Então, a providência divina ela nunca vai avançar sobre o nosso livre-arbítrio e sobre as nossas decisões. Ela nos dará os recursos, ela nos dará as possibilidades, ela oferecerá aquilo que é necessário. E quando nós nos darmos, não entendermos ser o suficiente, quando nós entendemos que estamos com muita dificuldade, a oração é o recurso para buscar também da providência divina. E aí muitas das vezes nós pensamos, ora, se é necessário eu orar para pedir a Deus, e Deus sabe das minhas necessidades, por que Ele espera eu orar e por que não oferece esse recurso de imediato? Porque a oração é um momento, ou é a postura nossa, o insight nosso, o momento onde eu percebo a necessidade de orar, que eu compreendo as minhas limitações, eu compreendo e constituo a minha fé, eu consolido essa minha relação com Deus e eu assumo Deus como grande provedor. Quando eu faço tudo isso, e eu posso fazer isso explícita, clara e conscientemente, ou eu posso fazer isso de uma maneira não tão clara e não tão a nível consciente, mas quando eu me prostro em oração, e o prostrar-se não necessariamente fisicamente, né, mas quando eu me coloco em oração sob os cuidados de Deus, e quando eu me entrego e falo e buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, então a oração também é a ferramenta de buscar a Deus. Eu me percebo não autossuficiente, eu me percebo limitado de recursos e eu vou rogar e buscar recursos em Deus. Então essa consolidação da fé, essa consolidação da compreensão de Deus como grande provedor das nossas necessidades, porque Ele que provê, após nós criarmos, inclusive o planeta que nós vivemos. Então ele provê o oxigênio, ele provê a água, ele provê o alimento, e quando a população do planeta começou a aumentar, como Deus fez a providência de alimentar a mais habitantes do planeta? Ele trouxe cientistas, ele trouxe aqueles que foram estudar a agricultura, que foram estudar solos, que ampliaram a capacidade de produção de grãos, e hoje nós somos mais de 7 bilhões habitando o planeta e ainda produzimos alimentos para todos. Se muitos ainda passam fome, é por egoísmo humano, mas não é por limitação de produção de alimentos do planeta, seja de proteína, seja de grãos, proteína animal ou de grãos. Então é a providência divina que se mostra, trazendo os cientistas, trazendo recurso para a saúde, através da ciência, das ciências médicas, dos médicos, dos fármacos e inúmeros outros que vão trabalhando em inúmeros campos da ciência, porque a providência ela vai nos oferecendo isso, trazendo aqueles outros da tecnologia que permitem que mecanismos como esse que hoje fazemos, onde as nossas comunicações elas se dão virtuais, mas elas continuam acontecendo, pela providência divina, que oferece e possibilita recursos para que mulheres e homens reencarnem em momento aprazado, adequado, para oferecer o seu contributo nos mais variados campos, o da educação, o da filosofia e das mais variadas ciências. É isso que Deus nos oferece. Ele provê das nossas necessidades no momento adequado, percebendo os momentos críticos de evolução, ele vai provendo das nossas necessidades através de mecanismos que muitas das vezes nós nem percebemos. É claro que Deus provê o nosso conhecimento a respeito das suas leis e desse conceito profundo de amor, possibilitando a vinda de Jesus, que encarna na Terra e vem pessoalmente, ele que comanda a Terra há mais de 5 bilhões de anos, como governador da Terra, como co-criador divino da Terra, ele em momento aprazado, e quando percebe que a evolução humana era o mínimo suficiente para compreender essa lição profunda, de profundo significado, ele encarna na Terra e vem falar de amor. Aqueles poucos anos que ele conviveu, que teve de vida pública, ele utilizou-os para falar
de amor e de mostrar o amor nas mais variadas maneiras. Esse amor sem preconceito, esse amor sem rótulo, esse amor sem estigma, esse amor sem segregar e, pelo contrário, agregando a todos. Porque não houve um excluído da sua fala, do seu convívio, do alcance do seu amor. Judeus ou não, homens ou mulheres, leprosos ou não, prostituta, ladrão, rico, família constituída ou não, não importava quem era, não importava qual papel que cumpria ou que que assumia na sociedade, todos eram factíveis de serem amados. E era essa a proposta de Jesus. Quando ele escolhe inúmeros personagens dessa sociedade, dos mais estigmatizados aos mais reverenciados, ele ama-os a todos indistintamente. Então Deus provê ou nos provê com a vinda de Jesus, permitindo a vinda de Jesus em determinado momento, no momento mais adequado, para que nos ensinasse a amar. Mas ele nos provê com inúmeras outras reencarnações de grandes espíritos que vêm trazer contribuições nos campos das artes, das ciências, da tecnologia, nos oferecendo essas possibilidades e esses recursos em todos esses momentos da nossa existência. Esta é a providência divina, mas a partir do momento em que nós percebemos desses recursos, nós vamos entender que ele provê e nós temos exatamente tudo aquilo que necessitamos para dar conta daquilo que nos cabe. Seja qual for a situação em que nós estejamos, seja qual for o problema que hoje enfrentamos, nós temos os recursos, temos subsídios o suficiente para darmos conta. E quando nós vacilamos nesse entendimento, quando nós nos sentimos um tanto quanto frágil e dificuldade nessas situações, nós temos o recurso de rogar a Deus, seja para Ele nos encher de bom ânimo, coragem, para entender que é o suficiente, que é o conceito de fé. A fé é exatamente essa ideia de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu fiz tudo que estava sob as minhas possibilidades, todos os recursos que eu dispunha, que a minha razão conseguiu aquilatar, avaliar, eu utilizei, eu não sei mais o que fazer. Então, a fé inicia exatamente no momento quando a razão já não consegue mais nos acompanhar. E neste momento, eu falo, Deus, agora é contigo. Porque eu sei que você vai prover daquilo que eu até não imagino que seja necessário. E a providência divina acontece muito das vezes em nossa vida em formas de milagres, de possibilidades que nós nem imaginamos que sejam possíveis. Escutava, dia desses, um relato extremamente interessante nesses dias de pandemia que vivemos nesse 2021, de uma conhecida, de uma amiga minha. Ela relatava, era uma jovem de seus 20 e tantos anos, em que a família toda estava internada, vitimada, teve que ser hospitalizada, o pai, a mãe, ela e a irmã, os 4 acometidos pela infecção do Covid-19, tiveram que ser hospitalizados. E ela então, muito preocupada, com os pais já na UTI, ela ainda na enfermaria, a irmã já havia ganhado alta, mas ela ainda muito enfraquecida pela doença que acometia no aparelho respiratório, ela vê em determinado momento, tarde da noite, adentrar um senhor na enfermaria, todos já dormindo, e ela, com dificuldade de conciliar o sono naquela noite, vê aquele senhor muito simpático, com um semblante muito amigável, aproximar-se do seu leito e começar a perguntar sobre o seu estado de saúde. E ela então trava um diálogo como quem faz com o médico. Lhe fala das suas dificuldades, do seu estado de saúde, o que sentia, como estava, e ele então começa a lhe prescrever alguns exercícios respiratórios para que acelerasse a sua recuperação. E ele diz então, mantenha a medicação que você está tomando e faça esses exercícios que estou lhe ensinando diariamente. E você verá que isso vai acelerar a sua recuperação. Fique tranquila, você sairá daqui. Você recuperar, você superará essa dificuldade, essa doença. Não fique com medo. Eu estarei aqui cuidando de você. Você confia em mim? Perguntou ele. Eu disse, sim, eu confio. Então eu serei o seu anjo da guarda. Estarei cuidando de você a partir daqui. Tudo bem? Então despediu-se e ao sair, ela rapidamente pegou no sono. No dia seguinte, curiosa para saber quem era aquele senhor, se era um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, porque ela nunca tinha encontrado ele nos seus longos dias de hospital, não havia encontrado ele até então.
E então ela lembrava muito bem da fisionomia, do jeito, e descreveu para todos aqueles que trabalhavam no hospital, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, ou mesmo médicos, ela ia descrevendo e todos eles dizendo: essa pessoa não trabalha aqui, não existe ninguém aqui com esse trabalho. E então ela se deu conta que efetivamente eram os anjos da guarda que cuidam de nós. Isso é a providência divina. Recursos que a gente nem imagina como que Deus vai prover das nossas necessidades, mas Ele sabe das nossas necessidades e sabe aquilo que deve acontecer conosco em cada etapa da nossa vida, em cada momento da nossa vida. E Ele oferece esses recursos. Às vezes é um vizinho que chega de uma maneira inesperada, alguém que nos liga, alguém que nos oferece, estende a mão, outra possibilidade dessa daquela dificuldade, mas é necessário termos esse olhar perante a vida. Esse olhar entendendo que a mão de Deus nos toca e nos alcança em situações muitas das vezes inesperadas, em que a gente nem imaginaria que estaria nos tocando, nos alcançando a providência divina, a bondade de Deus. Entendendo que a providência divina, esses recursos, esse amparo de Deus que nos auxilia e nos dá subsídios para enfrentarmos aquilo que está programado para a nossa existência, jamais atropelará ou alterará o nosso livre-arbítrio. Sempre será a nossa decisão. Poderemos decidir que enfrentaremos e teremos coragem. Não, se isso me acontece, é porque eu vou dar conta. Porque Deus está no comando, Deus sabe de tudo, Deus me deu a possibilidade de reencarnar, de nascer, então Ele há de entender que eu estou em dificuldade, com problemas, Ele sabe qual é o meu limite e Ele vai me oferecer o recurso na hora aprazada e no momento adequado. Ou eu posso dizer: isso não é para mim, eu quero me livrar dessa pessoa, dessa situação, eu vou capitular, eu vou negar, eu não quero isso para mim, e a gente pode abrir mão da possibilidade, da situação que se mostra e que muitas das vezes seria um momento de conquista, de aprendizado, de ressarcimento dos erros de outrora, e nós abrimos mão porque não entendemos que aquilo efetivamente nos aconteceu na hora certa e no momento certo. Veja, como pais ou mães que somos, nós nunca vamos matricular o nosso filho numa série onde ele não possa ter o aprendizado. Eu nunca vou colocar uma criança de 12 anos na universidade, salvo raras exceções daqueles superdotados. Mas no desenvolvimento mais amplamente que acontece com todos nós, a criança de 12 anos vai na série equivalente aos de 12 anos. E vamos passo para e passo, ano a ano, galgando conhecimento até chegar do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino médio para o ensino superior. E aí por diante, caso deseje continuar a escolaridade. Se nós fazemos isso e entendemos que o aprendizado e os desafios intelectuais para o nosso filho ele tem que ser adequado com a sua capacidade de pensar e entender, porque senão não haverá aprendizado, que dirá Deus conosco? Será que ele permitiria prova e desafio mais intenso do que eu daria conta? É essa compreensão que nós fazemos nos dias de calmaria, de tranquilidade, que consolidamos esse entendimento para que nas tempestades e nos dias difíceis da vida nós possamos então nos albergar, nos agasalhar nessa compreensão construída na mente e consolidada no coração, de que efetivamente Deus nos provê a todas as nossas necessidades. É claro que muitas das vezes a gente imagina que a nossa necessidade seria um salário maior, uma casa maior, um parente menos chato, um vizinho menos irritante, um chefe mais compreensivo, mas é a nossa compreensão perante Deus. Por isso que Jesus nos ensina, quando oramos, de seja feita a vossa vontade. Porque a nossa vontade, muitas das vezes, ela é infantil. Pergunte para o seu filho de 12, 13, 14 anos qual é a vontade dele quando você o acorda às 6h30 da manhã para ele ir para a escola. Não é a vontade de ir para a escola, muitas das vezes. A vontade dele é de virar para o outro lado e continuar dormindo. Mas nós insistimos e ele vai pela nossa vontade. Mas por que fazemos isso? Porque queremos mal ao nosso filho? É porque sabemos que ele irá nos agradecer quando adulto e compreender que esses dias de aprendizado foram extremamente importantes para ele e hoje, então, depois de adulto, lhe abrem inúmeras possibilidades de aprendizado, de conquistas, de vida profissional e de autonomia perante o mundo e a sociedade. A mesma coisa com Deus.
Muitas das vezes a gente fica rebelde e fala assim, eu não quero essa lição agora, eu não quero passar por isso, eu não acho que eu mereço isso. Mas quando compreendemos que esse Deus é Pai efetivamente, é paternal, é amoroso, a gente fala assim, tudo bem, eu reencarnei e era isso mesmo que estava previsto, né, Deus? Né, meu Pai? E aí fala assim, só me ajuda, porque às vezes eu me sinto tão frágil, porque é natural essa fragilidade perante as dores. Porque muitas delas a gente nunca passou antes, então eu estou aprendendo coisas novas, então são desafios novos. E o novo sempre gera medo, sempre gera dificuldade. O novo sempre nos gera um certo constrangimento na alma. E aí a gente tem um certo medo, porque eu nunca fiz, eu não sei se eu vou acertar, se eu vou dar conta. E então esse medo é natural. E aí nós utilizamos da prece, da oração, desse contactar com Deus, desse vincular-se psiquicamente com Deus para que nós possamos, neste momento, nos encorajar e ter esse apoio. Mas veja, o apoio de Deus nunca é a sua substituição na nossa situação. Assim como nós apoiamos nossos filhos na escola, nos damos todas as possibilidades. Não, você pode contar comigo, na dificuldade você me fala, eu posso te ajudar a explicar alguma coisa que o professor não explicou direito, mas eu nunca vou fazer a prova por você. Um pai e uma mãe consciente jamais burlariam um sistema de avaliação, porque esse pai consciente fala, eu prefiro que você reprove e represente exatamente aquilo que você aprendeu ou não aprendeu, a tua falta de esforço, do que a gente finja que você esteja aprovado, burlando o sistema, quando o aprendizado não aconteceu. E você não arcou com a tua imprevidência, com o fato de você não estudar. Se nós, quando conscientes, não fazemos isso com nossos filhos, Deus jamais nos substituirá ou poupará de processos de aprendizado. Todas as vezes que nós passamos por dores, dificuldades, problemas, não são castigos divinos, são oportunidades de aprendizado, desafios de aprendizado, ou, em algumas situações de expiação, de ressarcimento à vida, aquilo que nós usurpamos dela indevidamente e que hoje temos que ressarcir como processo de valorização e aprendizado daquilo que nós malbaratamos, utilizamos mal, de maneira indevida e leviana. E agora então ressarcimos como a cada momento de ressarcimento é a reflexão. Isso não era teu, isso é muito importante. Então valorize isso. E nós vamos então nesse processo de aprendizado. E em todas essas situações, Deus oferece inúmeros recursos para que a gente não sofra ou sofra o menos possível, porque o sofrimento não é uma vontade divina, é uma opção de cada um de nós. Nós fazemos essa opção quando nos afastamos das leis divinas, dessas regras de bem proceder, de amorosidade. O sofrimento é o reflexo ou é a consequência do afastarmos-nos da amorosidade. Toda atitude não amorosa que fazemos perante a vida, seja em relação a Deus, a nós ou ao próximo, ela retorna-nos como causa e consequência em sofrimento. Então, o sofrimento é sempre o reflexo da não amorosidade nossa. E o sofrimento é o processo de refletir sobre não vale a pena agir não amorosamente perante a vida. É necessário agirmos amorosamente. Então, os momentos de dificuldade também são da providência divina. Deus provê para que essa reflexão de nós que nos afastamos da amorosidade, retornemos aos processos amorosos e aprendamos então desse amor. E o mais interessante disso tudo é que, além de toda essa providência, Deus nos oferece um modelo e guia incomparável sobre esse processo de amor, que é Jesus, como alertam os Espíritos amigos, e vamos encontrar essa afirmação em O Livro dos Espíritos. O modelo infalível, incomparável, de guia, de referência, de comportamento moral que temos, todos nós, é Jesus. Ele é a nossa maior referência. Ele nos oferece qual é o modelo, a postura, o caminho a seguir. Por isso ele, entendendo isso, como seu comportamento de espírito perfeito que o é moralmente irreprochável, nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até ao Pai senão por mim, senão pelo meu propósito, senão pelo caminho que eu estou traçando para vocês, senão as referências que estou lhe dizendo. Não porque eu sou o máximo, não, é porque eu ajo coerentemente com as leis de Deus, porque já aprendi isso. É essa informação que Jesus
nos oferece. Então Deus nos provê também com Jesus como modelo e guia, como amparo, e Jesus, sendo o executor das coisas de Deus na terra, ele nos oferece e nos provê inúmeros recursos e possibilidades, conforme aquilo que nós queiramos. Então não reclamemos imaginando que, se eu tivesse pais diferentes, se eu tivesse nascido num país diferente, se eu... E aí a gente vai colocando situações como se Deus tivesse errado e tivesse falhado um pouco no nosso planejamento reencarnatório. De maneira nenhuma. Um pai que é infinitamente bom, justo, perfeito, ele não vai errar na programação dessa viagem tão importante que seus filhos encetam, que é a reencarnação. Então, nos momentos de dor, dificuldade, de perdas do convívio daqueles que amamos e daqueles que nos são caros, que esses dias parecem tão intensos, entendamos que mesmo estar reencarnado nesse momento pandêmico também é da providência divina, porque era necessário que cada um de nós, conforme a situação, o impacto que venha passando nesses dias, tenha a necessidade dessas experiências para o aprendizado daquilo que ainda não se consolidou em nossa intimidade. E entendamos que, como todo pai, ele jamais fará aquilo que cabe a nós, mas ele oferecerá todos os recursos para que nós tenhamos sucesso. Nos momentos de vacilo, de temor, de insegurança, oremos, nos vinculemos a Deus através da oração, busquemos a Ele orando para a Deus ou mesmo para os nossos espíritos amigos, nosso anjo da guarda, que também são os braços da providência divina em nosso dia a dia, para que eles nos fortaleçam a fé, nos encorajem e a gente possa, então, efetivamente, concluirmos essa etapa, essa reencarnação, com as melhores possibilidades, dando conta daquilo que nos cabe e sabendo que Deus sempre irá nos prover os melhores recursos para o nosso sucesso. Fiquemos em paz e que Deus nos ampare hoje e sempre.